Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar algumas instruções que fará vocês crescerem em conhecimento. Tudo isso baseado em Provérbios, capítulo 15. E nesse capítulo 15 tem instruções maravilhosas que vai nos acrescentar muito e nos alimentar espiritualmente. Então vamos começar com o primeiro versículo que diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Em Provérbios 25, versículo 15 diz assim: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Agora o versículo 2. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Ouvir uma pessoa sábia falando, isso lhe acrescentará conhecimento, enquanto a tola só vai derramar mesmo apenas insensatez que não vai edificar em nada. Versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Em Jeremias, capítulo 32, versículo 19, diz assim: os teus olhos estão atentos aos atos dos homens, tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Agora no versículo 4 diz assim: o falar amigável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. As palavras amigáveis, elas vão acrescentar, elas vão edificar e encorajar as pessoas. Também elas vão liberar cura para a vida das pessoas, enquanto o falar enganoso, ele só fala palavras que sobrecarregam as outras pessoas e palavras que deprimem os outros, que aprisionam os outros, em vez de lançarem cura, lançam morte. No versículo 5, o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Aquele que está disposto a aprender vai ser cada vez mais sábio. Aquele que acolhe as instruções, a repreensão, sabe que aquilo vai fazer ele evoluir. E não vai ser apenas uma fala, sabe? Mas uma fala construtiva. E aceitar isso é a melhor coisa que alguém que queira evoluir deve fazer. No versículo 6. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. O justo, ele sempre vai aceitar as instruções divinas e sempre vai estar crescendo em sabedoria, enquanto os ímpios, rejeitando a repreensão, a lei de Deus, vai sofrer com as consequências. Versículo 7. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. As palavras dos sábios são como sementes, que se caírem em solo fértil, produzirá uma colheita abundante. No versículo 8, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. No Salmo 51, versículos 16, 17 e 19, diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezas. E no versículo 19, então te agrada dos sacrifícios sinceros. O Senhor se agrada de um coração verdadeiro e sincero, e não de apenas religiosidade. O versículo 9 diz assim: o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. No capítulo 10, há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá, fisicamente, moralmente ou espiritualmente. E tudo isso, né, na verdade. Em Provérbios 1, versículo 24 a 31, fala mais ou menos sobre isso, que a sabedoria clamou, mas eles não deram ouvido, desprezaram o temor do Senhor, desprezaram a instrução do Senhor, e depois eles vão querer chamar pelo Senhor depois de ter desprezado, depois que sofrerem as consequências, vão começar a clamar ao Senhor, mas eles não serão ouvidos porque eles foram avisados, só que eles escolheram não aceitar
e vão sofrer as consequências das suas escolhas. E no versículo 11 diz assim: a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. O Senhor conhece e sabe todos os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas intenções. No versículo 12: o zombador não gosta de quem corrige, nem procura a ajuda dos sábios. No versículo 22 desse mesmo capítulo diz: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então o zombador, ele só prejudica ele mesmo, né? Achando que sabe tudo, mas na verdade vai cair em armadilhas que os justos que buscam o Senhor e decidem seguir o caminho do Senhor não cairá nessas armadilhas, porque eles temem o Senhor. Versículo 14. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. No versículo 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. O problema aqui não é a riqueza em si, o problema é as pessoas acharem que a riqueza preencherá o vazio que é o lugar do Senhor nos nossos corações. Então, ter a riqueza sem o Senhor não é suficiente, não vai preencher nada. As pessoas só vão continuar se afundando. Quando a gente tem o Senhor, a paz, a prosperidade vai ser acrescentada, porque o Senhor quer que a gente vive o melhor nessa terra. É essa a promessa daqueles que agradam e obedecem os mandamentos e seguem as suas instruções. No versículo 23 diz assim: da resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Sabe quando a gente precisa de uma resposta assim e vem na hora certinha que a gente necessita? É muito bom, né? Quando o Senhor responde as nossas orações, com uma pessoa do nada vindo falar com você, e aquilo ali você estava precisando naquele momento, é muito legal. No versículo 28, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Os justos, eles pensam antes de responder, para responder de maneira sábia, apropriada e no tempo certo, né? No versículo 29 diz assim: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Novamente, nesse mesmo capítulo falou no versículo 8 que o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. No versículo 30, um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. No versículo 31, quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Essa é uma característica essencial para aqueles que querem sempre estar em mudança, sempre evoluir e mudar o que precisa ser mudado e aceitar essas repreensões que são construtivas. Versículo 32. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. É muito necessário. Ouvindo a repreensão e acatando ela, a gente vai crescer em sabedoria, vamos evoluir, não ficar para trás. Então é super essencial a gente prestar atenção naquilo que o Senhor está falando pra gente mudar, aquilo que o Senhor usa as pessoas a respeito daquilo que a gente tem que mudar. É essencial a gente abrir os nossos ouvidos para esse tipo de repreensão construtiva. No versículo 33, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. E em Tiago 4, versículo 10 diz: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Então foi isso. Esse capítulo tem muitas chaves poderosas que, se a gente acatar, a gente meditar e segui-las, vamos crescer espiritualmente, financeiramente, enfim, todas as coisas nos serão acrescentadas. Mas eu te encorajo a você ir agora, desligar seu telefone e meditar nesse capítulo, porque é bem edificante. E é isso, que Deus abençoe vocês. Tchau!